Gente, meu nome é Celso. Esse ano que passou, agora 2025, eu fui no Migramóvel em Pedro Juan Cabaleiro, em Ponta Porã, Mato Grosso, a fronteira próxima ali. Foi o último Migramóvel de 2025. Essa aqui é minha esposa, Clarice. Oi, gente. A gente quer falar um pouco da nossa experiência, tá? O porquê de fazer o Migramóvel, qual foi o motivo, entendeu? Então a gente vai fazer tipo um bate-papo. Ela vai me perguntando e eu vou conversando com vocês. Vamos lá? Tá. Qual foi o porquê dessa viagem? Bom, a princípio, o motivo foi por causa do que todo mundo está indo, política, tá? Juros altos, violência do país, tá tudo muito complicado no Brasil, o Rio de Janeiro está muito difícil, muito pior. Então, o motivo principal, né, da gente ter tomado essa decisão foi isso. Nessa viagem, o que que deu errado? O que que efetivamente deu certo e o que que deu errado? Bom, vamos lá, gente. Essa viagem eu tomei uma decisão assim drástica em cima da hora, não pensei muito, né? Nós temos com um certo problema, né, no nosso bairro, e no momento assim de desespero eu comprei a passagem de avião e fui para Ponta Porã para pegar o último Migramóvel do ano. Né, deu uma complicação no aeroporto de Viracopos. Eu saí do Rio de Janeiro, o voo saiu com um pouco de atraso, chegando em São Paulo, tinha 10 minutos apenas para fazer a conexão, transferir de um avião para o outro. Nesses 10 minutinhos, eu fui ao banheiro e perdi a conexão. E aí começou o problema do dia, né? Eu fui até o guichê da Azul. A menina foi muito simpática, correu atrás, mas não tinha mais nenhum voo para Ponta Porã. Isso era uma sexta-feira? Sexta-feira, né? Era sexta-feira. Sexta-feira, chegar no sábado. Era uma sexta-feira. Eu tinha que chegar em Ponta Porã 9 da manhã. Só tinha voo para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, o que eu fiz? Peguei esse avião para Campo Grande. Durante o voo, eu consegui, né, rapidamente, antes de decolar, consegui fazer uma consulta no Google e tinha um ônibus saindo de Campo Grande na rodoviária 1h da tarde. Eu cheguei 12h15, 12h20 no aeroporto, corri, peguei um táxi, fui para a rodoviária e consegui pegar o ônibus de 1h, chegando 9h30 da noite em Ponta Porã. Já tinha um Airbnb lá, eu tinha alugado um Airbnb, fui para ele e eu confesso para vocês que no momento que eu cheguei lá, já 9h30 da noite, o meu sentimento era de voltar e desistir, sabe? Foi muito triste e decepcionante, né? Porque eu tinha um cronograma que era chegar cedo, né? Ir na escribania, porque eu ia fazer tudo sozinho, eu não ia ter assessoria, ter nada. Eu fui para fazer tudo sozinho. Então, o meu roteiro era chegar cedo, ir à escribania, fazer as autenticações que tinham que ser feitas, ir no câmbio, trocar para o Guarani, voltar, fazer compras, porque eu aluguei uma casa que tinha uma cozinha, e ficar tranquilo sábado. Então eu cheguei 9h30 da noite, cansado, não tinha almoçado, muita fome, estressado com a situação, né? Eu liguei para minha esposa na época, no dia, e a minha vontade era ir embora. No dia seguinte eu ia embora. E no momento de desespero, né, eu lembrei que tinha um assessor na internet, que eu liguei para ele, conversei com ele, falei com ele da minha situação, ele falou assim, vem aqui no meu escritório, e eu acabei contratando ele no desespero. Eu não tinha dinheiro na época, passei o cartão naquela agonia toda, e na segunda-feira ele me levou para o Migramóvel, tá? Gente, em Pedro Juan Cabaleiro é muito mais tranquilo de fazer o Migramóvel, tá? Em Cidade do Leste está dando 2.000, 3.000 pessoas. Então Pedro Juan deu 300, 400 pessoas em média, né? Mas engane-se quem acha assim, vou chegar no Migramóvel sozinho e vou fazer tudo, porque também tive complicação no Migramóvel de Pedro Juan. O Interpol, a Interpol, que era para chegar 7h30, 8 da manhã, chegou lá quase 11h da manhã. Chegou tarde, a internet não funcionava,
começou todo o transtorno, porque a gente passou pela Polícia Nacional primeiro, uma fila na Polícia Nacional, fez todos os trâmites. Depois, outra fila na Interpol. A Interpol atrasou muito. Depois, outra fila para fazer o cheque, né, o check-up de todos os documentos. Depois, outra fila para tirar foto e fazer o permisso. Só que tem um problema, gente. Para quem foi sozinho e não morava lá, teve um problema, porque a Interpol não entregou. Então, de certa maneira, eu dei a sorte, né? Porque como eu contratei o serviço dessa pessoa, eu tive essa sorte porque ele fez tudo para mim. Então, eu fiz essa parte, voltei para o Rio de Janeiro, consegui dar uma procuração para ele, então ele esperou o Interpol ficar pronto, eu fiz em novembro, dia 28? Foi finalzinho de novembro. Dia 28 de novembro, finalzinho, passei dezembro todinho, quando chegou no final de janeiro, o Interpol saiu. Então, como ele estava com a procuração minha, ele conseguiu pegar na Interpol, já levou para outro setor, esse setor foi para Assunção, né? Chegou um e-mail para mim dizendo que estava pronto e que eu tinha um prazo para retirar. E eu estava no Rio de Janeiro, né? Então essa pessoa conseguiu pegar para mim o meu permisso e eu consegui. A última viagem foi uma semana antes, 10 dias, né? 10 dias antes. Uns 10, 15 dias antes de vencer os 3 meses, eu consegui ir novamente para Ponta Porã para conseguir fazer a documentação. Quais documentos que você levou? Gente, documentos. Eu levei documento demais, gastei dinheiro demais, sem necessidade, tá? Tem que ser recente, tá? Não precisa ser tão recente, mas, por exemplo, minha certidão de casamento, eu não tenho mais de nascimento, porque eu casei, então eles... Isso aí foi um complicador. Isso aí a gente teve esse problema, porque eu comprei um guia que dizia todos os documentos que tinha que levar, né? E nesse guia dizia certidão de nascimento e casamento. E não precisa. Se você é casado, leva só de casamento. Se você é solteiro, leva só de solteiro. Só, entendeu? Então você vai levar certidões, casamento ou solteiro, e vai ter que fazer o apostilamento. O apostilamento. O apostilamento, gente, é da original. Eu fiz da cópia. Eu tirei uma cópia, eu autentiquei a cópia e fiz da cópia. Não é isso. Você tem que fazer do original. Então você vai levar certidão, passaporte ou RG. O RG também tem que ser recente. O meu era muito antigo, eu tinha 15 anos de idade, então eu tive que fazer uma cópia. E acabou que não precisava, eu podia fazer com o passaporte que eu tinha. Gastamos dinheiro desnecessário com documentos. Gastamos muito dinheiro, tivemos que fazer identidade. Aí eu fiz o passaporte, aí eu fiz outra cópia da certidão de nascimento, eu consegui pegar. Depois eu fiz outra cópia do casamento, que meu casamento tinha mais de 20 anos, então não tem necessidade, tá? Depois eu vou deixar aí a lista certinho dos documentos, entendeu? Para vocês entenderem direitinho, porque não tem necessidade de fazer muita coisa. Porque a minha ideia era chegar segunda-feira, fazer o permisso. Qual era o programa? Fazer o permisso na segunda, no sábado pegar o permisso, como eles falam, pegar o permisso no sábado, e na segunda-feira já dar entrada na identidade, na cédula paraguaia. E não consegui fazer isso, né? Por causa desse problema aí da Interpol, da internet. Mas não fiquei tão frustrado por causa da assessoria. Se não fosse assessoria, eu ia estar numa complicação muito grande, porque eu ia ter que voltar para o Rio de Janeiro para trabalhar. Quando fosse dezembro, sem saber se estava pronto o Interpol ou não, eu ia ter que voltar lá para pegar o Interpol de um setor, levar esse Interpol para outro setor, para dar entrada, tá, no permisso, voltar para o Rio de Janeiro, para depois ter que voltar lá novamente para pegar o permisso da entrada na identidade. Então, assim, não foi tão ruim, porque eu tive um assessor, né? Um cara me ajudando. Se não fosse isso, eu estava em uma complicação daquelas. Eu acho assim, a minha impressão do Paraguai, eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça, voltei na quarta-feira, 5 dias. Eu vou falar do que eu vi
né, Ponta Porã. Eu não consegui entrar dentro do Paraguai e andar dentro do Paraguai porque eu estava a pé, né? Então andei de Uber para todos os lados. Eu fui de Uber e eu fui conversando, né? Conversando com os motoristas, batendo papo, puxando assunto com as pessoas na fila em Ponta Porã, perdão, Pedro Juan Caballero, né? Na fila ali do permisso, e todo mundo, categoricamente, todas as pessoas, homens, mulheres, o motorista lá do aplicativo, não teve nenhuma pessoa que falou mal do Paraguai. Às vezes eu vejo alguns vídeos, pessoas criticando o Paraguai, falando Paraguai isso, Paraguai aquilo. Então, não vi nenhuma dificuldade. Ponta Porã é uma cidade muito pequena, tá? Muito segura. Eu andei cerca de... Foi 5 quilômetros, foi que eu falei contigo? Foi. Do Airbnb que eu tava até o Shopping China, eu andei 5 quilômetros com o telefone na mão, fazendo chamada de vídeo, né, conversando. E aquela sensação de medo, né? Porque a gente vem do Rio de Janeiro, mas um lugar super tranquilo. Inclusive, uma curiosidade: no Shopping China, né? Eu fui almoçar no Shopping China. E aí eu fui marcar minha mesa com um casaco. Eu tava com um casaco, tava tempo meio maluco, chovendo. E havia um telefone em cima da mesa, assim, um iPhone novinho em cima da mesa, assim. E eu achei aquilo ali, achei impressionante. Falei, cara, que loucura, um iPhone em cima da mesa, né? Pegadinha, né? E eu fui até o restaurante, pedi minha comida, consegui arrumar uma mesa e fiquei, né, curioso. Depois chegou uma moça com uma bandeja, botou na mesa, pegou o iPhone e guardou. Ou seja, é tão tranquilo, né? A região é tão tranquilo que a pessoa botou um iPhone. Jamais isso poderia ser feito no Rio de Janeiro da vida, jamais. Entendeu? Então, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, aquela região ali, apesar de toda crítica, né, que as pessoas falam da violência, é bem mais tranquilo, bem mais calmo do que o Rio de Janeiro. Tá? Então, qual é o meu conselho? Vai lá, conheça, visite, entendeu? E pense na possibilidade de fazer o Migramóvel em Pedro Juan Caballero. É muito mais calmo. O assessor falou comigo que o ano que eu fui foi o mais cheio. Devia ter umas 300, 400 pessoas. Foi o mais cheio, foi o ano que eu fui. Bom, gente, a gente começou essa série de vídeos, vão ser muitos vídeos, porque a gente tem desejo muito forte de nos mudarmos para o Paraguai. E a nossa intenção é nos mudarmos para lá no ano que vem. E a gente vai compartilhar com vocês todo esse processo. Primeiro passamos pelo Migramóvel, ele foi ao Migramóvel sozinho, e no início de fevereiro, nós voltamos lá. Dessa vez nós fomos de moto, e no próximo vídeo a gente vai falar para vocês como que foi a nossa ida até o Paraguai de moto. E vamos falar porque foi uma viagem, hein? Foi uma aventura, Foi. tá? Muitas coisas aconteceram. O gasolina da moto quase acabou, tivemos que entrar numa cidadezinha, entendeu? Cara, tem noção, pôr de gasolina parecida aqueles dos anos 80, 90, uma bomba bem antiga, entendeu? Uma cidadezinha muito pequenininha em São Paulo. Tivemos problema com roupa de chuva, e uma história bacana que a gente vai fazer um outro vídeo e a gente vai gravar e vai postar aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus, tá? Curta aí, compartilhe. É um canal novo, a gente está começando agora. A gente vai começar a fazer toda essa história da gente, de sair do Rio de Janeiro, de ir para lá. No futuro, se Deus quiser, chegando lá, vamos fazer vídeo da gente alugando nossa casa. Eu tô levando meu negócio para lá, então vai ter muitos vídeos sobre locação de imóveis. A gente vai compartilhar para vocês como que vai ser para a gente a questão do trabalho para a gente, ele mecânico, eu fisioterapeuta, como que vai ser para a gente estar em outro país, entendeu? Como que vai ser o mercado de trabalho para a gente. E eu espero que vocês continuem acompanhando essa nossa caminhada. Gente, um abraço para vocês, tá? Até o próximo vídeo.